Fala aí, galera do Dominantes Online, como é que vocês estão? Tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, espero que vocês estejam muito bem. Bom, estamos aqui para falar sobre Arthur Schopenhauer, né? O pai da tristeza. Não, mentira, ele não é o pai da tristeza não, mas foi um dos filósofos mais importantes nesse contexto sobre estabelecer, trazer um pouco de realismo para o estudo sobre o ente, sobre o ser, né? Ele tem um pensamento mais realista, não diria pessimista, apesar de ele ser uma das bases do pensamento existencialista, tem aula aqui sobre isso também, tá? E ele é mais um representante daquela época, que é uma época muito produtiva filosoficamente, que é a transição da modernidade para a contemporaneidade, né, do século XVIII para o século XIX. Né? O Schopenhauer ele vai nascer em 1788 e ele virá a falecer em 1860. Então a imagem do Schopenhauer é meio triste, né, como ele passou boa parte da vida dele. Tá? Bom, galera, o Schopenhauer ele vai nascer em Gdansk, que na época fazia parte do Reino da Prússia, o principal porto do Reino da Prússia. Hoje é parte da Alemanha, inclusive a cidade de Gdansk ela vai ser alvo de disputa entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, entre Rússia, né, Alemanha e Polônia. Aquela história do corredor polonês, né, ela tem muito a ver com a cidade livre de Gdansk. Ele será doutor pela Universidade de Berlim, ou seja, ele vai ser uma personalidade acadêmica bastante relevante, e um ponto que é bastante interessante sobre a vida do Schopenhauer é que ele virá a ter o reconhecimento dele somente no pós-vida. Durante a vida dele, inclusive, alguns dizem que essa é a explicação dele morrer amargurado em Frankfurt. Né? Ele não obteve o reconhecimento o qual ele gostaria, ou ele até precisava de repente. Né? Ele só vai obter esse conhecimento depois, como eu falei com vocês, quando ele for uma das bases do pensamento existencialista. Especialmente o Nietzsche vai utilizar bastante Schopenhauer ali na sua corrente mais nihilista. Tá? E talvez ele não tenha tido o reconhecimento o qual precisava, ou qual merecia, por ser um crítico do idealismo hegeliano, as ideias ali do idealismo de Hegel, que tem uma aula aqui sobre isso também, tá? Como o Hegel, as ideias de Hegel tem uma abrangência muito grande nessa sociedade prussiana da virada do século XVIII para o século XIX, inclusive é o grande responsável, né, pela criação do nacionalismo romântico, dessas ideias, a ideia coletiva de uma nação partindo do indivíduo, né? Talvez isso tenha atrapalhado bastante essa abrangência das ideias do Schopenhauer, beleza? Bom, galera, a representação. O que significava a representação na opinião do Schopenhauer, tá? A principal obra dele que discute essa questão é O Mundo enquanto Vontade e Representação, escrito em 1819, beleza? Bom, ele vai dizer que o nosso mundo é feito através de uma representação. Ou seja, as ideias, o mundo como ele existe, tudo é uma representação que parte do homem, beleza? E que os objetos são condicionados conforme os sujeitos. Ou seja, os objetos existem conforme os sujeitos, nós os necessitamos e os pensamos. Então, os objetos são condicionados aos sujeitos pensantes, beleza? Então, o homem modifica o mundo à sua maneira e não o contrário. E as nossas ações, elas são movidas pela vontade. E esse ponto é bastante interessante porque, por exemplo, ele vai dizer que o homem ele é diferente dos animais porque não somente ele modifica o homem, ele modifica o mundo, a sua intenção. E por que acontece isso? Porque o homem é movido pela vontade, enquanto os animais são movidos por instintos. Você não vê uma cobra, um tigre morder um outro animal ou fazer alguma outra coisa se não for instintivo, geralmente motivados por necessidades fisiológicas ou por medo. Tá? Então, essa é a grande diferença na concepção do Schopenhauer do homem para os animais, que o homem age por vontade, os animais vão agir por instinto. Tá? Mas que, sendo o homem movido por vontade, quando essas vontades são saciadas, são conquistadas, tá? O que resta é o vazio, porque essas vontades elas são efêmeras, elas são pueris. Você realiza, logo depois você conquista aquilo, perde a graça, aquilo perde o encanto, perde a cor. Então acaba que resta somente um vazio. Resta ali algo a ser preenchido. E caso não ocorra uma nova vontade, que não é um processo exatamente dos mais rápidos, isso gera tédio. E esse tédio vai gerar uma infelicidade nas pessoas. Então, esse sentimento um pouco
triste, um pouco melancólico, que vai marcar ali, em certo aspecto, o início do século XIX, até porque estamos falando do romantismo, que é uma corrente, né, de pensamento da literatura, mas que se expande para outros campos, né, do conhecimento. Tem um pouco de melancolia inserido nisso, né? A segunda fase do romantismo tem aquela ideia lá do Lord Byron, né, dessa melancolia extensiva. Então, ele, como eu já falei com vocês várias vezes, todo homem é reflexo do seu tempo. Então, talvez essa concepção da infelicidade que o Schopenhauer tem a partir de um objetivo sendo alcançado, de uma vontade sendo satisfeita, tá? Tornando essa sociedade infeliz, seria uma tônica muito influenciada por todo esse mundo, esse contexto no qual o Schopenhauer estava vivendo. Mas que existia uma maneira de você tentar sobrepor a essa infelicidade, tá? E essa maneira, por exemplo, segundo Schopenhauer, é através da música, que é uma outra característica muito marcante do século XVIII e mais ainda do século XIX. A música clássica, especialmente, tá? A valsa vienense, né? o Mozart, Bach, né? Um daqueles grandes autores, né? A música é um aspecto muito importante, né, que vai permear essas sociedades europeias, sociedades de cortes, né, assim chamadas. Então, a música seria uma maneira, tá, de você escapar, até porque a música ela não é exatamente uma vontade, ela é uma arte. Então, ela é a expressão de um ideal, ela é a expressão de um sentimento. A música ela é mais sentimental. Tá? E o próprio Schopenhauer vai falar algo na linha da música ser a vitória do sentimento sobre a razão. Ou seja, ele tinha uma concepção de que um excesso de razão, um idealismo excessivo, provocava tristeza. Aí está a grande crítica em relação ao Hegel. E um outro ponto que é interessante nós analisarmos sobre Schopenhauer é que ele faz uma alusão às religiões orientais, especialmente ao budismo e ao hinduísmo, que alcançariam um estado de harmonia mais profundo, um estado de equilíbrio mais profundo, que seria o Nirvana, tá? Especialmente por serem religiões transcendentais. Então ele traz um aspecto que é muito interessante, ainda falando desse homem que é da virada do século XVIII para o século XIX, que é buscar ali uma alusão, uma fonte nas religiões orientais, que até então é só a gente fazer com outro contexto. O século XIX é o século imperialista, é o século do fardo do homem branco, né? Então, muitas das vezes, né, o Oriente, a Ásia e a África eram vistos de maneira preconceituosa, como um exotismo, mas um exotismo negativo, tá? Embora alguns autores falem que qualquer exotismo seja negativo, mas enfim. Então, tinha um pouco essa visão de inferioridade, de superioridade, né, do homem europeu branco, especialmente o homem mais ao norte. Então, ele trazendo essa concepção oriental, especialmente budista e hinduísta, tá, de nirvana, de equilíbrio, tá, de harmonia absoluta, é um ponto interessante se a gente analisar o Schopenhauer como um homem do século XIX. Beleza? E esse pensamento do Schopenhauer, essa questão de tentar entender a mente, de tentar entender a relação entre vontade, felicidade e tristeza, entre esse vazio e tédio, tá? Uma concepção mais psicológica, vai influenciar bastante, por exemplo, Freud, que é o pai da psicanálise, também influenciado por esse período. Freud é um homem da transição do 19 para o 20, mas obviamente ele vai beber muito da fonte desse contexto de todo o século XIX, desse pensamento do Schopenhauer. E como eu já falei com vocês no início da nossa aula aqui, o Nietzsche e o seu niilismo também vão beber muito dessa fonte do Schopenhauer, na qual será discutido não somente a questão de vontade e a questão de satisfação, felicidade e infelicidade oriundas desses conceitos, como também a própria questão da existência, do existencialismo. Lembrando que tem aula aqui sobre Nietzsche e sobre o existencialismo como corrente filosófica. Beleza, galera? Então é isso. Valeu, um grande abraço, fiquem bem. Valeu!